Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alan Oliveira, aqui do canal Projeto Sarados em Cristo, isto mesmo, trazendo mais um vídeo, mais um conteúdo de grande relevância e de grande qualidade para você. E o tema de hoje é um pouco assim delicado, digamos assim, a gente não costuma ouvir no dia a dia, né? Porque é um tema um pouco delicado, mas nós temos que tratar de temas delicados sim, ok? Bem, pessoal, como eu havia dito, o tema hoje é um pouco delicado, né? Então se prepare. Olha o tema: a realidade do inferno, o chamado urgente de Jesus para abandonar o caminho da perdição. Sim, o tema de hoje, né, vai ser sobre o inferno. É um tema muito urgente, né, para ser discutido, porque nós temos visto o que tem acontecido aí na mídia, o que tem acontecido no mundo de hoje. Então nós devemos nos despertar para o que é o inferno. Muitas das vezes nós até evitamos de falar sobre este assunto, que é um assunto desconfortável, é um assunto que poucas pessoas gostam de ouvir, né? Muitos têm até medo de tocar nesse assunto, mas esse assunto é um assunto sério. É um assunto que merece a minha e a sua atenção com o maior zelo possível com a palavra de Deus. Bem, o inferno é um lugar de punição para aquelas pessoas que se afastaram de Deus, as pessoas que rejeitaram a Deus, rejeitaram sua graça e rejeitaram o seu perdão. É descrito como um lugar de tormento, tormento eterno, um lugar de separados de Deus. É um conteúdo muito importante que nós devemos tratar com seriedade e sabermos transmitir da forma correta, ok? As palavras para definir exatamente o que é o inferno, elas variam de escritura para escritura, né? Nós temos, por exemplo, eu não sei se a pronúncia é essa, seria como Sheol, né? Das escrituras do Antigo Testamento, isso mesmo. E Gehenna, eu não sei se a pronúncia é exatamente isso. E Hades, como nós já ouvimos falar várias vezes, né? No Novo Testamento, ok? Embora a descrição de inferno não seja bem detalhada, né? Mas a Bíblia nos afirma que é um lugar de punição e um lugar separado de Deus, né? E é um lugar de tormento, tormento e tormento. As passagens bíblicas sempre relatam, né, este tormento eterno que é o inferno. Nesse vídeo nós vamos enfatizar 3 passagens bíblicas que vamos descrever melhor, né, que vamos estudar, que vamos mergulhar, né, os nossos estudos nessas 3 passagens, que são elas, né, o livro de Isaías, capítulo 14 e 11, Lucas 16, a partir do 19 até o 31, né? E Mateus 5, a partir do versículo 29. Então, se você já quiser deixar na sua Bíblia separado esses textos, vai ajudar muito, tá bem? Porque nós vamos ler detalhadamente aqui todos esses versículos e vamos compreender melhor essa posição que nós estamos tomando, né, em alertar as pessoas sobre o lugar de tormento que é o inferno. Nessas palavras, nessas mensagens, nós vamos ver o chamado urgente para abandonarmos certas práticas e o chamado de Jesus para que possamos, né, estar atentos a todas essas passagens e nos afastar o máximo possível para abandonarmos o caminho da perdição. A descrição. Então, pessoal, nós vamos começar então nossos estudos, ok? Bem, ponto 1. A descrição angustiante do inferno em Isaías 14, 11. Bem, pessoal, agora que você já está com a sua Bíblia aberta, ok? E nós vamos ler em Isaías capítulo 14, versículo 11, tá bem? Derribado está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por debaixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua cobertura.
Vamos ler novamente? Derribado está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Bem, gusanos seriam larvas, né? Podemos definir como larvas, como germes, né? Insetos, parasitas, né? Alguns animais domésticos até têm esse tipo de larvas, né? Ou seja, pode ser definido até como vermes mesmo, tá? Ou seja, e a tua coberta, os vermes, este é o local do inferno. Bem, meus amigos, o profeta Isaías descreveu o inferno como sendo um quadro perturbador, né? Isso, do inferno como uma cama de gusanos, como eu expliquei, que são larvas, né? Ou seja, um lugar de decomposição e desespero. É um lugar nada agradável, nada agradável. O profeta alerta sobre isso, né? Isaías enfatizou também que o inferno, o fogo não se apaga. O fogo, ele arde dia e noite, né? E o verme não morre. O fogo não se apaga e o verme não morre, né? Simbolizando a eternidade do tormento. Ou seja, o fogo é para sempre e os vermes é para sempre. E a pessoa que vai para este lugar, ela tem sua cama de larvas e seu cobertor de vermes. É um lugar muito assustador que o profeta enfatiza, né? Essa imagem chocante que nós vemos nos lembra a gravidade da permanência no juízo divino. Então nós devemos levar muito a sério a nossa vida e saúde espiritual, para que possamos estar preparados, para que possamos estar ativos e não ir para este lugar. Bem, meus amigos, como nós vimos no ponto 1, né, agora nós vamos partir para o ponto 2, que o relato da parábola do rico e de Lázaro, né, que está no livro de Lucas 16, no versículo 19 ao 31, ok? Eu convido que você possa ler juntamente comigo para que possamos ter uma compreensão melhor do texto. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, as feridas, né? Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, para os braços de Abraão, né? Morreu também o rico e foi sepultado. Tinha dinheiro. No inferno, estando em tormentos, levantou seus olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, né? Ele lá no tormento, como falamos já um pouquinho atrás, ele viu ao longe Lázaro deitado nos braços de Abraão, né? Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do teu dedo, que ele molhe a ponta do teu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está consolado, tu em tormentos. E além disso tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros, não podem nem de lá passar para nós. Então replicou ainda, né, o rico: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Sabe, como nós falamos anteriormente, irmãos, né? A cama de gusano, né? E as larvas são os cobertores.
onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Nos nossos dias de hoje, nós temos, as pessoas falando sempre, os pastores, os evangelistas, os missionários, as pessoas que fazem trabalho de evangelismo, assim como nós, falando da verdade, falando daquilo que Deus tem preparado. Que se você não aceitar Jesus, se você não for um cristão, você infelizmente vai para um lugar de tormento. Muitos desacreditam, muitos acham que é fantasia, muitos não acreditam nessa coisa de Deus, diabo, inferno. Inclusive, muitas pessoas dizem que o próprio inferno é aqui na terra. Não é isso que acontece quando nós lemos a palavra. A palavra é bem detalhada. Então, se a pessoa acha que aqui na Terra já é o inferno, eu tento imaginar essa pessoa quando chegar no propriamente inferno dito, Ou seja, então nós devemos ter cuidado. Então, continuando, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, ou seja, se eles não houve os missionários, evangelistas, pastores, as pessoas que pregam em praça, que pregam em eventos, que dizem a verdade, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dos mortos para lhe pregar, Ou seja, se ele não acredita em quem está vivo, como que ele vai acreditar em quem está morto? Resumindo, Então, por isso que é um texto muito forte, Jesus compartilhou essa parábola como um alerta. Jesus compartilhou como um alerta, isso? Sobre as consequências eternas das nossas escolhas nesta vida. Nessa vida nós temos o poder de escolha, isso mesmo. Nós podemos escolher fazer o bem, podemos escolher fazer o mal. Podemos escolher servir a Deus, podemos escolher não servir a Deus. Podemos escolher ser bom e podemos escolher ser mal. Então tudo depende das escolhas feitas nessa vida. Não na outra vida. Na outra vida já não há mais nada o que fazer. Então, amigos, amigas, Ou seja, devemos ter muito cuidado com as nossas escolhas nesta vida. O rico que viveu uma vida de luxo e indiferença, para com o sofrimento aos que estavam ao seu redor, encontrou-se no tormento do inferno. Isso, ou seja, ele tinha bela casa, belas roupas, tinha de tudo, do bom e do melhor, ele comia do bom e do melhor, ele regalava-se, a palavra diz. Ou seja, e ele não se importava com as pessoas. Ele era um tipo de homem que não se importava com o próximo, Ou seja, a soberba, ela sobe no altíssimo do homem. Ou seja, ele tenta trazer para ele, toda a sua autoridade, toda a sua autoestima, dizendo que ele por si só é suficiente, que ele não precisa de mais nada além do que ele já tem. E não se importa também com as pessoas ao seu redor, as pessoas que precisam de alimento, que precisam de uma ajuda, O Projeto Sarados, amigos, ele tem uma dos seus pilares que é ame a Deus, ame ao próximo. Inclusive, eu não sei se vocês conseguem ler, está até aqui na minha blusa. Ame a Deus, ame ao próximo. Ou seja, o nosso pilar principal, ame a Deus e ame ao próximo. Você pode ser rico, nada te impede de ser rico, desde que essa riqueza não coloque Deus em segundo lugar e nem o próximo em segundo, terceiro ou qualquer lugar. Lázaro, ao contrário do rico, um mendigo que sofreu nesta vida, foi consolado nos braços de Abraão.
né? Ou seja, essa parábola nos lembra que a vida após a morte é uma realidade. Isso mesmo, a vida após a morte é uma realidade. As nossas ações aqui têm implicações eternas. Ou seja, existe uma vida além dessa. Nós estamos de passagem, certo? Ou seja, quando nós estamos no mundo, quando nós não temos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, o nosso tempo é contado para a morte. Ou seja, nós vivemos uma vida, nascemos, crescemos, temos os nossos conquistas ou não conquistas, envelhecemos e morremos. Para muitos vai ser isso. Porém, o tormento da vida pós é que vai ser o problema, porque a pessoa não acredita que vai ter. Então, quando nós aceitamos a Jesus, aceitamos a palavra de Deus, reconhecemos que Jesus é Filho de Deus, que Ele veio à Terra como homem, Ele deu seu testemunho, Ele foi julgado, foi como ovelha muda ao matadouro, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e disse aos discípulos apóstolos: eu deixo-vos o Consolador, e foi aos céus e disse que voltará para nos buscar. Essas pessoas, o tempo dela não é mais contado para a morte. O tempo dela é contado para a vida. Isso mesmo. O nosso tempo agora é contado para a vida. Ou seja, enquanto as pessoas que não têm esse discernimento conta para a morte, nós contamos para a vida. Por quê? Depois dessa, nós temos uma vida abundante em Cristo, né? O próprio Senhor Jesus disse, né? Se assim não for, eu não teria dito: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, meus amigos, é isso que eu peço para vocês refletirem naquilo que vocês fazem nesta vida.